hoje a situação do Flávio é muito boa. O potencial é gigantesco. Isso porque saíram duas pesquisas sobre as quais eu quero comentar aqui com vocês, a começar na sexta-feira pelo Paraná Pesquisa. E o primeiro gráfico que eu quero trazer aqui é o de conhecimento público a respeito do Flávio. Segundo o Paraná, 10,1% das pessoas não conheciam o Flávio Bolsonaro, não conhecem o Flávio Bolsonaro ainda, e outros 55,1% o conhecem apenas de ouvir falar. Ou seja, se nós formos seguir a pesquisa, 65,2% do eleitorado brasileiro não conhecem bem o Flávio Bolsonaro. O que é um dado absolutamente excelente. Porque nós temos visto que quanto mais pessoas conhecem o Flávio, e eu tenho advogado a esse respeito, que quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, mais elas gostam e apoiam ele. Vários de vocês no chat são testemunhas disso. Eu tenho amigos, vocês mesmo da audiência, muitas vezes falam assim, poxa, vi a entrevista do Flávio no Pânico e ele, gostei dele, foi muito bem, mudei minha postura sobre ele, mudei minha opinião. Muitas pessoas vão transformar a sua visão. E o que eu quero dizer com isso é que o teto do Flávio é muito interessante. Né? Vai chegar o momento onde ele vai precisar dar mais entrevistas. Nesse momento ele tem segurado um pouco, se preparando bastante para a campanha, com media training adequado, aprofundando as suas propostas para cada área do Brasil. Isso é importante. Não sair dando um monte de entrevista agora, não, esse não é o momento. Mas, vejam, essa avaliação é corroborada pelo gráfico de potencial eleitoral do Flávio, onde 53,7% das pessoas responderam que poderiam ou com certeza votariam no Flávio Bolsonaro, enquanto 44,9% disseram que não votariam em caso algum. Lembra do que eu acabei de falar no editorial de programa sobre o Jonathan Haidt? Não levem esses números a muito ferro e fogo. 53,7% das pessoas já estão abertas a votar no Flávio. Conforme a transformação da imagem dele for acontecendo e as pessoas passarem a conhecê-lo melhor, o emocional ditará o racional. Tudo que a gente está falando de ciência política, psicologia e teoria de comunicação é aplicado em campanha eleitoral, pelo menos nas campanhas eleitorais bem feitas. Então, vejam, o que a gente está vendo aqui é a predisposição. 65% do eleitorado não conhecem bem o Flávio e mais da metade já consideram votar nele. E eu volto a dizer, imagina quando a campanha começar e quando todos esses aliados que nós cobramos tanto estiverem 100% a bordo. Esses números estão deixando o Partido dos Traficantes apavorado. Vejam, mesmo nessa predisposição, se o teto do Flávio é elástico, do Lula não é muito. Segundo o Paraná, 65% das pessoas ainda não conhecem bem o Flávio. Para o Lula, esse número é de 17,5%. Natural, né? O Lula está na política há tantos anos. 82,5% das pessoas respondem que conhecem bem o Lula. Mas isso é muito prejudicial para a situação que ele se encontra. Em igual sentido, mais pessoas responderam que poderiam votar no Flávio do que no Lula, e mais pessoas disseram que jamais votariam no Lula do que as que disseram que jamais votariam no Flávio. Tudo isso ajuda a explicar a outra pesquisa que eles lançaram sobre a situação para o executivo entre os candidatos. E aqui nós vemos que, considerando a margem de erro da pesquisa, Lula e Flávio estão praticamente empatados já no primeiro turno, e isso levando em conta que o Paraná Pesquisas colocou nomes como Ratinho, Júnior e Zema, cujos eleitores, em sua maioria, votariam no Flávio no segundo turno. Ou seja, mesmo com candidaturas que tirariam votos do Flávio, tecnicamente, ele e o Lula já estão praticamente empatados no primeiro turno. Quando você vai para o segundo turno, e todos os dados que eu citei agora fazem sentido. Veja a evolução dos números do Flávio e o Lula. Esse eu acho muito impressionante, esse gráfico, da evolução. A boca do jacaré se fechando, né? Em outra pesquisa, essa divulgada não na sexta-feira passada, mas hoje, pelo Real Time Big Data, o cenário
é praticamente idêntico. O Flávio aparece colado no Lula no primeiro turno, muito à frente dos nomes de Eduardo Leite, Zema e Aldo Rebelo, e no segundo turno aparece empatado com o Lula. Por isso que eu e tantas outras pessoas comuns temos cobrado o posicionamento de várias pessoas e o apoio na prática. Hoje, a situação do Flávio é muito boa. O potencial é gigantesco. E o povo brasileiro está fazendo a sua parte, né? Vejam, por exemplo, as falas nas manifestações de domingo foram boas, foi bom, foi um momento bacana de ver as pessoas juntas, foi um momento de diálogo e foi um momento de comparecimento popular. Ainda acho que o comparecimento popular foi abaixo do que o esperado, mas não do que o esperado, mas foi abaixo do que o de outras manifestações, mas ainda assim a população compareceu em peso. E isso tem que ser reconhecido. O eleitor, a população, ele tem que ser elogiados e prestigiados. E também aqueles que foram às manifestações, incluindo Nicolas, incluindo o pastor Xinga Fala Fala, e outras pessoas. Há de reconhecer, hoje há uma sacanagem. Eu sempre bato palma aqui para Malu Gaspar, mas hoje eu vou vaiá-la. Uma reportagem dizendo que o Nicolas e não sei quem da Lagoinha andaram no jato do Vorcaro tentando igualar a situação do Nicolas, a Toffoli, sei lá o quê. Eu não sei nem se tem reportagem aí, provavelmente não tem, não estava na nossa pauta. Mas eu vou fazer aqui a minha vaia a Malu Gaspar hoje, porque, ora, é absolutamente execrável a ideia de querer igualar a situação do Nicolas com a do Toffoli. Ora, como é que o Nicolas jamais poderia saber dessa situação? Não sabia quem era o Vorcaro ou o grau de comprometimento dele. Provavelmente não sabia nem de quem era o avião, não sei qual é a defesa dele, mas tentar igualar o sujeito só porque ele do avião, você me desculpe, isso é absolutamente inaceitável. A gente, inclusive, tem que perder esse hábito de, muitas vezes, inclusive dentro da direita, de sair espinafrando o outro só porque a gente tem alguma divergência. A gente tem que ser justo nas coisas. Eu acho que ninguém em sã consciência pode ver qualquer tipo de corrupção por parte do Nicolas Ferreira. Qualquer tipo. Eu diria assim, né, na vida a gente não é para botar a mão no fogo em ninguém, mas se tem alguém que eu chegaria muito perto de colocar minha mão no fogo, tá aí a notícia, na questão de honestidade é, sem dúvida nenhuma, o Nicolas. É alguém que eu conheço, sei quais são os valores, e isso aí, meu amigo, se desculpa. Eu tô com o Nicolas. Pode botar aí que eu tô com o Nicolas. Agora né, vai dar um bug na cabeça de algumas pessoas. Eles vão falar, meu Deus, Paulo Figueiredo está com o Nicolas. Então ele não está com Eduardo Bolsonaro mais, porque Nicolas e Eduardo Bolsonaro são opositores. Não falei com o Eduardo sobre isso, mas eu tenho absoluta certeza que o Eduardo pensa da mesma forma que eu. Absoluta certeza. Então, vamos ser justos, tá? Eu vi até pessoas aqui no chat xingando e tal, mas pelo amor de Deus, tá? Eu não participo disso, não. Eu não corroboro disso, não. Com isso, não. Não porque eu seja melhor do que ninguém, não, mas é só porque eu quero ser justo com as pessoas. As minhas críticas são as críticas pontuais, específicas. Para quem tem dúvida de como apoiar o meu trabalho, você tem dois níveis. O apoiador, que paga menos do que um lanche do McDonald's por mês, 20 e poucos reais, e tem acesso a uma grande quantidade de conteúdo exclusivo e sustenta o canal. Mas você tem também o Patrono Gold, que além desse conteúdo, tem um grupo exclusivo comigo, de WhatsApp e com os outros patronos, reunião mensal estratégica, o meu e-mail para sugestão de pautas, é alguém que participa mais. O QR Code para os dois casos está na tela e o link na descrição. E aí você escolhe o nível, mas escolha conscientemente.